desescolarização, né? A escola hoje em dia, da forma como é, seriada, e todo mundo de forma homogênea ali, mesma idade, não sei o quê. Isso tudo, ele tem uma palestra muito boa que ele fala disso também, né? Da parte da industrialização da escola, né? Que a escola, muita coisa mudou, menos a escola hoje em dia. E essa parte da desescolarização está levando muita gente, inclusive no Brasil, a optar pelo homeschooling. Isso que eu ia falar com vocês também. E aí existe o homeschooling, que é o cara levar a escola para dentro de casa, e existe também o unschooling, que é a proposta da desescolarização, é o cara aprender quando ele tiver interesse. Né? O cara tem interesse em alguma coisa, ele vai lá e aprende tudo sobre aquilo. Né? Então, são dois processos diferenciados. Nos Estados Unidos é muito difundido isso, mas no Brasil ainda está se engatinhando e tem alguns lugares que... o pessoal não sabe como funciona nos Estados Unidos, cara. Entendeu? Porque você fala homeschooling, o cara acha que é assim, não, mas você vai chegar e vai dar aula de... Vai ser o professor de tudo? Exato, você vai ser o professor que você vai ensinar descobrimento do Brasil, Revolução Francesa, porque não é assim, né, cara? Você precisa ter um tutor verificado. E outra coisa, a criança, ela vai para a escola, né? Lá nos Estados Unidos, o homeschooling, ela vai em determinados momentos para a escola. São vários tipos diferentes de homeschooling. Tem um homeschooling, inclusive, que o cara nem tem tutor verificado. Ele acessa lá canais na internet, ou então Khan Academy, por exemplo, né, que tem plataformas online, e aí aprendem através dali, e o pai e a mãe ficam ali mais de orientador, né? Que é mais ou menos o papel que o professor muitas vezes tem hoje em dia. O cara mais de ser o orientador, como é que fala a pessoa que trabalha em museu, que seleciona obras. Curador. É mais um trabalho de curadoria do que propriamente de ensinar as coisas, né? Na verdade, o professor que está antenado no que a tecnologia permite ele fazer hoje, ele consegue usar as ferramentas tecnológicas para ganhar tempo. Porque o que acontecia antes? Antes, o professor era a única fonte do saber, compartilhado talvez ali com a literatura que ele propunha. Mas hoje são tantos os veículos de divulgação que é muito melhor que o professor tenha a humildade de reconhecer que existem outras formas de aprender que não é só com ele. Pegar aquilo e vamos junto, né, cara? E aí ele passa a ser... Isso eu percebo muito quando eu estou dando palestra para professores, e eu acredito que o Procópio tem coisas como essa para falar. O professor, ele teme a tecnologia por sentir que a tecnologia vai substituí-lo. Não é verdade. A tecnologia não vai substituir o professor. Agora, o professor que domina a tecnologia vai ter mais empregabilidade do que aquele que não domina. Então, a tecnologia é seu aliado na perpetuação da sua profissão. Cuidado com isso. E aí, o que acontece? Ele passa a ser o cara que faz uma coisa que eu e o Procópio não conseguimos. O Procópio tem vídeo que passou de 10 milhões de pessoas que assistiram. Um único vídeo. Então, ele consegue atingir a massa. Mas o Joãozinho, que senta na terceira fila, na segunda cadeira, e que no último mês não tem prestado atenção, o Procópio não vai conseguir atingir. Mas se o Procópio deu uma aula e todo mundo está ali só para equalizar, o professor pode fazer uma atividade e sentar do lado do João e entender que o João está tendo problema em casa porque os pais estão se separando. E ele não consegue entender ainda essa separação. E isso faz o rendimento dele de matemática cair. O Procópio nunca vai chegar no João com a mesma qualidade que o professor pode chegar. Mas o Procópio pode possibilitar o professor ter a oportunidade de chegar no João. Então, a nossa forma de ajudar é permitir que o professor trabalhe com projetos, trabalhe com metodologias ativas, e ele vá lá para fazer o polimento. A aula invertida, que tantos falam, o Flipped Classroom, ela já existe há muito tempo. Antes era com livro, leia da página tal a página tal, que eu vou chegar aqui e falar sobre. É tirar o aluno do zero. Porque se você pega todo aluno achando que ele não sabe nada, o esforço para trazer para ele saber o mínimo é muito grande. E o aluno sai com dúvida. Se o aluno é impactado pelo conteúdo antes e chega na sala com dúvida é diferente, a sala é um ambiente de conclusão e de tirar as dúvidas. Exatamente. Né? Eu tinha 11 tempos de aula por semana, porque eu fazia escola técnica e fazia colégio de aplicação. Eu só conseguia dar conta porque eu estudava o conteúdo antes da aula. E aí eu chegava na aula, quando o professor ia falando, já ia conectando com aquelas minhas coisas que eu não tinha entendido, ia ficando mais claro. E se alguma coisa ainda escapava à fala do professor, eu perguntava, professor, isso aí, e por que não isso? E aí eu conseguia, no ambiente de aula, concluir, ao invés de começar a aprender sobre alguma coisa. Então a tecnologia hoje tem esse papel importantíssimo de, primeiro, o Rafael é um cara descolado, eu sou um cara mais duro. Mas tem professor de física que é altamente descolado, professor que é altamente tecnológico,
professor que é papel e caneta, professor que é giz e quadro. O YouTube Edu já preconiza que ali estão todas as formas de ensinar, seu jeito de aprender. A gente consegue hoje, praticamente, ter um professor para cada aluno. O aluno escolhe o professor que fala a sua língua. E isso potencializa, porque se o cara quer um professor dinâmico, divertido, tem. Se quer um cara mais linha dura, tem. Se quer um cara cheio de história para contar, ele me acha. E aí ele consegue encontrar o professor que fala mais próximo à língua dele, chega na sala de aula com aquele conteúdo razoavelmente compreendido, vai para a sala de aula e o professor vai fazer o acabamento. Sim, então é muito, muito útil a tecnologia. E acho que aí na pandemia, acho que isso aí ficou super ressaltado, né? Mas alguns colegas, infelizmente, eles se sentiram obrigados a aprender e, por ser obrigação, eles tiveram menos prazer em fazê-lo. Talvez se eles tivessem descoberto tecnologia como o Rafael descobriu, como eu descobri, né? Talvez tivesse sido diferente. Zero prazer, eu digo vários. Que eu vi. Eu ouço muita reclamação do pessoal falando, tá falando que o professor não está trabalhando na pandemia, está trabalhando 3 vezes, 4 vezes mais. Mas sabe o que eu acho, cara? Que, assim, lógico, né? Que foi um negócio que ninguém estava esperando, né? Mas mostrou uma coisa, porque o cara, ele dava aula, cara, como se estivesse dando aula na sala de aula. E é um pouco diferente, né? É a linguagem, né, cara? Sim, sim. É a linguagem. Você não quer que o aluno... Cara, meu filho, 13 anos, você não quer que ele ligue a tela do computador e fique das 7h30 a meio-dia? Cara, ele não vai ficar, cara. Ele não vai ficar, cara. Como que você vai... Nem se amarrar ele fica, cara. E aí, Sérgio? Nem a gente conseguiria ficar. Nem a gente, cara. Você não fica parado 50 minutos vendo uma aula numa tela, cara. Isso aí não existe, cara. As escolas precisam entender isso. Porque o tempo de atenção, de retenção, é diferente com tela. Mas elas obrigaram muitos professores a reproduzirem o modelo. Por quê? Porque tinha algum compromisso de tempo que tinham que justificar para os pais. Você está pagando por 5 horas de aula por dia, como é que eu vou dar só meia hora? Mas aí prejudica todo o processo de ensino-aprendizagem, porque a gente sabe, a gente que produz conteúdo na internet, que uma aula de 50 minutos no presencial... é uma coisa. E a gente consegue condensar essa aula de 50 minutos num vídeo de 10, 15. Exato. Né? Isso. Inclusive, a gente até usa algumas métricas de dizer que o nosso tempo de vídeo pode ser multiplicado por 3, 5. Depende um pouco. Quando a gente vai resolver uma questão, o tempo é mais próximo do tempo de sala de aula. Mas na hora que a gente vai explicar alguma coisa, primeiro que a gente tem um monte de recursos que na sala de aula a gente não tem. Eu posso estar falando na frente de uma tela verde e vou falar sobre gravidade. Por exemplo, na Lua. Aí a Lua aparece atrás de mim. E aí eu mostro os astronautas pulando lá. Aí, cara, até chegar nesse nível, esquece, cara. Esquece. Isso aí é mais uns 500 anos. Porque o professor, cara, eu vi meus 2 filhos, cara. O professor ia dar, eu falei, cara, nem eu, cara. Eu não aguento ouvir 10 minutos esse cara falando desse jeito, cara. E vícios, por exemplo, a gente que é professor em sala de aula, a gente sabe que o aluno está disperso e que a gente precisa ficar fazendo loopings da explicação. A é igual a B, por causa disso aqui, igual a C, aí lembra que A é igual a B, viu? Aí A é igual a B, conclui aqui que C para D, D é... Mas quando A e B e C, a gente fica indo e voltando, que no vídeo não precisa. Se tem alguma coisa que o cara passou batido, ele volta. E aí, é importante que o professor também, que está ouvindo a gente, não se incomode quando um aluno disser, peraí, mas num vídeo do Procópio de 10 minutos, eu aprendi o que o senhor falou em 50. O professor tem só que estar municiado para dizer uma coisa. E eu vivi isso, Sérgio. Eu era de uma escola de elite, com estudantes de alto nível, se preparando para concursos de muita concorrência. E eu ouvi alunos dizendo para mim, professor, por que sua aula no vídeo é melhor do que a aula presencial? E aí eu disse, não é melhor não, filho. É porque no vídeo você faz uma coisa que não faz aqui, você me dá atenção. Me dá 10 minutos de atenção para tu ver a quantidade de informação que eu consigo te passar. Então, quando o professor escutar, porque o Rafael em 10 minutos explicou 50. Aí o professor tem que dizer, então me dê os mesmos 10 minutos que o Rafael teve seu. De atenção, né? Para você entender. Total atenção. Na escola você tem várias possibilidades de se distrair, né? Pois várias. Já no computador, quando você está ali com vontade realmente de aprender, e você acessa aquilo ali, você tira as notificações e se concentra, você em 10 minutos aprende muito, de fato, muito mais do que aprenderia em 50 minutos, em um mês, às vezes. Em 50 minutos de disperso, você aprende muito mais em 5. O cara fala, eu aprendi a fazer MMC aqui no vídeo de 10 minutos. Em um mês, a professora não conseguiu me explicar, lógico, como você é na sala de aula. Isso que o Ives falou, né? Exatamente. Aí o professor precisa ter essa compreensão até para passar para o aluno, né? Para o aluno entender que uma coisa é ele ser obrigado a lutar contra a biologia dele. Porque, Sérgio, o corpo em formação,
ele precisa de sono. É por isso que bebês dormem quase o tempo todo e pessoas mais velhas têm insônia. O sono é um mecanismo de construção do corpo, de multiplicação de células, de equalização. Tem todo um sistema ali funcionando. E crianças precisam dormir até um pouco mais tarde do que normalmente a escola obriga ela a ir. Por quê? Porque o pai precisa depositar a criança na escola para ir para o trabalho às 8. Então a escola tem que começar antes. Aí obrigar uma criança a se levantar às 5h30, 6 horas, porque em São Paulo tudo é longe. Deu sim, acordo 6 horas da manhã para levar eles para a escola, porque 7h15 tem que estar dentro da sala. Cara. Eu odiava isso, nossa senhora. Aí você está ali entre 4 e 6 da manhã no pico de melatonina. Isso tem relação direta com o hormônio do crescimento, consolidação de músculos e ossos e cérebro. Então você está interferindo na qualidade de desenvolvimento do cérebro. Por que em lugares desenvolvidos as aulas começam às 9? Porque deu tempo da criança dormir. Mas para isso acontecer, a escola tem que ser perto da casa da criança, porque o pai, infelizmente, já saiu para trabalhar. Aqui no Brasil, a gente, por conta de várias coisas, não tem isso. Mas se fosse possível, deixá-lo dormir. Eu tenho até um episódio, porque eu tenho uma característica que é biológica que me privilegia. Eu só preciso de 4 horas e 10 minutos de sono por dia. Eu só preciso de 5 ciclos de 50 minutos, que não precisam ser continuados. E isso foi feito com um reloginho para descobrir, porque eu estudava de madrugada na época de faculdade. Então, a minha vida profissional inteira, eu tinha que estar 7 horas na escola, eu acordava às 5 e pouco. Lia pelo menos 30 minutos todos os dias. Não necessariamente sobre o que eu ia falar, mas coisas para despertar meu cérebro ou criar curiosidade. Fazia exercício respiratório, me alimentava bem e saía sem pressa, porque eu detesto trânsito. Quando era a primeira aula, eu estava pulando para dar aula. Me lembro do Clóvis dizendo, cuidado com pessoas que acordam felizes, elas não merecem confiança. Mas eu chegava na sala, eu fui tolhido por uma coordenadora que pediu, Ives, não grite tanto no corredor na primeira aula, porque os pais se assustam achando que isso é zona, é balbúrdia. Porque eu chegava na primeira sala, para, terceirão! Eu vinha gritando no corredor, eu fazia uma ambulância. Ainda hoje eu faço... ainda faz, para chamar a atenção das pessoas. Eu ainda hoje, nos eventos do YouTube, para 200, 300 pessoas, eu pego o microfone e faço uma sirene. Mas eu dou uma garganta mesmo, eu fazia isso na escola. Aí uma aluna uma vez chegou, professor, aqui, na baixa, o que foi? O senhor tá cheirado, né? Achava que eu chegava cheirado, mas não era. Era uma coisa que é muito importante. Eu ainda vou escrever um livro sobre isso, Sérgio. Vale a pena. Que chama Pedagogia do Tesão. O tesão é epistemológico, tá? Uma vez eu conversei com um Cortella e disse, o tesão é epistemológico. O tesão é aquele impulso que te faz ir apesar de. Apesar de ser arriscado, você se envolve com uma pessoa comprometida porque você está com tesão nela. Apesar de ser um risco, você faz algumas coisas em lugares que não deveria, porque você está com tesão. Então, quando você tem tesão pelo que você faz, pela sua profissão, pelo que você está exercendo, apesar de ser mal remunerado, pouco reconhecido, ter alunos que não estão tão interessados quanto você merecia, você vai. E esse tesão epistemológico é o que me move em tudo que eu faço. Eu faço todas as coisas dando a energia máxima que eu tenho para aquele momento. Eu me preparo para que aquela experiência seja uma experiência orgásmica. Eu quero sair da aula com aquela sensação de, caraca, eu quero isso de novo. Eu sei que isso não é o comum, mas isso é o meu comum. Quando eu subo num palco, quando eu entro numa sala, quando eu me envolvo com um projeto, tudo aquilo que eu me proponho fazer tem que ter sempre essa energia que me impele a... E isso normalmente é coisa que o pessoal chama de doido, né? Isso é coisa de doido. E embora eu não me considere muito longe disso, tá? Embora eu não me considere nem um pouco gênio, eu gosto de dizer que muitas vezes a diferença entre um louco e um gênio é tempo. O gênio é o louco de hoje que enxergou o que ninguém enxerga, porque ele está vendo um futuro que para a maioria das pessoas é inalcançável. A maioria de nós consegue enxergar muito pouco tempo à frente do que vive. E às vezes um gênio taxado de louco conseguiu enxergar coisas que às vezes décadas precisam passar até chegar, e aí ele ser reconhecido como tal. Cara, ele sempre esteve certo.